Boa noite a todos, todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos. Então vamos retomar nosso estudo, vamos continuar de onde a gente parou, como toda noite. A gente sempre pega um pedacinho do Evangelho, né? E a gente passa alguma coisinha do Evangelho. Então vamos lá, vamos no nosso trechinho, uma parábolazinha do Evangelho de hoje. É o momento em que Jesus, ele está com os apóstolos, mas ele faz um comentário a respeito dos pequeninos. E muita gente interpreta que esses pequeninos são somente as crianças. Na verdade, Jesus está se referindo a todos os humildes. E ele fala, todo aquele que ofender um pequenino, um humilde, a mim está ofendendo. Porque foi para os humildes que eu vim. Né? Então ele critica muito o uso da força, que é o que a gente vai comentar hoje, um pouquinho, né, quando a gente está falando da lei de igualdade, né, no estudo do Livro dos Espíritos. Então ele comenta muito sobre esse abuso da força, que a gente já viu lá atrás, inclusive na lei de sociedade, né, que todo poder emana de Deus e em seu nome é exercido. Todo aquele que tem poder é uma provação, é uma prova muito pesada, porque quem tem poder tem uma responsabilidade dobrada sobre as coisas que acontecem, sobre as pessoas às quais ele dirige ou ele governa. Né? E muitas vezes a gente passa batido nessas questões. Então, Jesus fala desses pequeninos e ele se refere a um termo muito pouco compreendido, aos escândalos. É uma parábola que eu gosto muito. Todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo sabe só aquele trechinho assim, ó. Se teu olho direito te ofende, arranca-o e joga-o à terra. Né? É uma parábola conhecida. Vamos entender um pouquinho. E aí Jesus fala, para quem está ofendendo os pequeninos, os humildes, ele fala, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o. O que é esse escandalizar, pessoal, para a gente entender? Quando a gente pensa na palavra escândalo, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Ah! Alguém fazendo um escarcéu, um escândalo. Não. Esse escândalo são as imperfeições, são os obstáculos, são os vícios de todo tipo, são todos os erros que a gente possa cometer. E é disso que Jesus fala. Olha, se o teu pé ou a tua mão te escandalizar, te ofender, estiver te fazendo mal, estiver em desacordo com a tua moral, estiver em desacordo com as leis de Deus, abandona isso. Como Jesus sempre falava em parábolas, para pescadores e pastores de 2000 anos atrás, se hoje nós já não entendemos muito bem, imagina aquele pessoal que era analfabeto. Ninguém sabia ler e escrever. Então Jesus precisava dar um exemplo muito muito próximo dessas pessoas. Então, para ele chocar, para ele fazer com que aquilo entrasse na cabeça, ele falou, olha, se a tua mão, se o teu pé é razão de escândalo, é motivo de escândalo, está te ofendendo, corta ele. Mas ele é muito precioso. Como é precioso um vício para o viciado. Está percebendo onde é que Jesus queria chegar? Um mau hábito enraizado. O quanto um mau hábito enraizado é importante para quem faz uso desse mau hábito. É quase como uma parte do corpo, não é verdade? Então, entendendo isso, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. O significado disso tudo, a gente sabe que não existe fogo eterno. Não sabemos? Existe um fogo eterno? Deus criou um inferno para colocar as almas para o resto da eternidade? Deus criou seres dedicados ao mal para a eternidade inteira? Muito pelo contrário. Deus é o amor infinito, misericórdia, soberanamente justo e bom. O que ele quer? Ele quer que todos nós estejamos bem, ele quer que todos nós sejamos amados e amemos, né? E sejamos bons.
Então o que Jesus ensina é isso. Pega tudo que você tem de ruim, o que você tem de ruim que você acha muito precioso e joga fora. Joga fora. Simples assim. Cura depressão, cura ansiedade. O maior psicoterapeuta que a história já conheceu, Jesus de Nazaré. Como eu sempre digo, falo todo dia, tem manual da vida? Tem, tá aqui, ó. Há 2000 anos ele já dava a chave mestra pra gente. Pega o que você tem de ruim e joga fora. Simples assim, ainda que te doa, ainda que te pese, né? E ele vai mais longe. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo dois seres lançados no fogo do inferno. Tá? Isso está lá em Mateus, versículo 18, 8, 9. Capítulo 18, 8, 9. Tá ok? Dúvidas? Perguntas? Mas se não tem inferno, como que está escrito lá? Era a forma dele colocar, né? O que ele precisava colocar para aquele povo? O que é o inferno? O que é o inferno? Tem gente aqui encarnado que já está vivendo no inferno. Como nós aprendemos na doutrina, o umbral, o inferno, é uma região mental. E existe muita gente encarnada que tem tudo, tem dinheiro, não tem problema na vida e vive no fogo do inferno. Ok? Ansiedade, depressão sem motivo, nada tá bom, tudo tá ruim, não consegue se encontrar, vive na matéria e pela matéria. Vocês acham que isso é um ambiente bom? Tá aí o inferno. Tantos e tantos irmãos espirituais que a gente atende nessa casa, nos trabalhos de desobsessão, cujo nome eu acho que é mal colocado, é um trabalho de resgate espiritual, que vivem um inferno criado por eles mesmos. Não há um inferno. Eu lembro, eu gostaria de dar esse exemplo para vocês, há anos atrás, nós fazíamos aqui o trabalho de resgate de um espírito, e esse espírito reclamava que ele estava preso dentro de um buraco. Ele falava, eu estou no buraco, está escuro, aqui fede, está cheirando, e está molhado, eu estou no buraco. E o irmão espiritual que conduzia o trabalho falava, meu irmão, calma, não, olha, fica tranquilo, respira. Nada o convencia. O irmão espiritual então usou de psicologia. Falou, então faz o seguinte, ó, presta atenção, ó, vou estender minha mão. Tá vendo minha mão aí? Olha a minha mão do seu lado. Aí, eu tô vendo. Segura a minha mão. Eu tô segurando. Então agora eu vou te puxar do buraco, tá bom? Puxa, mas eu não consigo sair. E puxa aquele negócio, eu não vou, eu não vai. Saiu do buraco. Quando saiu do buraco, foi um alívio de todo mundo que estava na sala de trabalho. Mas aí o irmão espiritual vira para esse irmão socorrido e fala para ele assim, olha para trás. Aí ele olha e a gente escuta a seguinte frase, ué, cadê o buraco? E o irmão espiritual fala assim, nunca teve buraco nenhum, meu irmão. Foi você que construiu isso. Porque nós já falamos que no plano espiritual e mesmo aqui, o nosso pensamento molda o fluido cósmico universal, onde nós estamos mergulhados. Para o espírito isso é muito concreto. Para a gente pode ser até difícil, né? A gente falar, pessoal, tenham bons pensamentos, não pensem em coisas ruins porque isso interfere. A gente dentro da matéria às vezes não percebe muito isso. Mas no plano espiritual, isso é uma realidade concreta. O que o espírito pensa, ele constrói, pessoal. Na linguagem correta, ele plasma. Porque ele constrói com o pensamento. O espírito, já falamos, né, já não tem mãozinha. Né? Então ele pensa e ele consegue moldar, plasmar o fluido cósmico universal do que ele pensa. É por isso que é uma região chamada umbral, é criada por espíritos de mesma sintonia.
Não é uma região criada por Deus. Alguém aqui tem um cárcere na sua casa para punir o filho? Uma cela no calabouço? Num chão? Não, se dá vontade são outros 500, né? Mas ninguém tem. Um pai amoroso não tem isso, né? Então é assim que a coisa funciona. Fala, Zé. Então nós leva daqui as aflições. Se nós, vamos supor, se nós for uma pessoa, um malandra, Então, nós leva para lá. exatamente. O Zé está falando aqui, falou, as aflições que você tem aqui, você leva para lá. O que é o mais comum da gente ver, Zé, nesses espíritos? O Zé trabalha com a gente, né, na desobsessão. Remorso, culpa, arrependimento. São as 3 principais sensações que tornam o espírito denso, infeliz e, portanto, ele não consegue se situar. E isso só depende de quem? Dele mesmo, para se recuperar disso. O que a gente sempre fala, é uma linguagem, vou fazer uma linguagem bem nossa, tá? Ela não é doutrinária. Um idiota encarnado é um idiota encarnado, não existe? Existe aquela pessoa tosca, que não está nem aí com ninguém, extremamente egoísta, né? Existe. Essa pessoa, quando desencarna, ela, como eu costumo dizer, vira uma pessoa idiota com superpoderes. Por quê? Porque ela passa ao plano espiritual com alguma ascensão sobre nós encarnados. E como ela não tem entendimento, ela está infeliz, ela não sabe exatamente o que está acontecendo, ela acaba se utilizando dessas ferramentas que são divinas para satisfazer o seu próprio ego. E acaba causando problema para a gente. Então, pessoal, se tiver que perdoar, perdoa hoje. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que brigar, brigue hoje. Por quê? Porque o amanhã pode não vir. E passar para o plano espiritual com essas questões mal resolvidas, vai dar trabalho para cada um de nós. Se tiver que desapegar da matéria, desapega hoje. Desapega hoje. Esse povo que fica achando que o carro é tudo, que a casa é tudo, depois dá trabalho. Dá trabalho, porque desencarna, nunca teve valores. O seu coração, onde está o coração da pessoa? Onde está centrado o pensamento dessa pessoa? Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa não acredita em nada, tudo que ela tem na vida dela é a casa que ela construiu. Isso é uma questão muito comum de acontecer aqui nas desobsessões, né? A pessoa desencarna, ela faz o quê? O que ela pensa? Onde que ela se sente bem? O que ela deu valor? A casa dela. Ela pode ficar na casa dela, Paulão? Pode. Espírito tem livre arbítrio. Vou fazer a pergunta melhor. Ela pode ficar na casa? Pode. Ela deve ficar na casa? Não deve. Não deve. Então é isso. Então, gente, desapego. Qual é o verdadeiro tesouro? O Divaldo, né, que desencarnou recentemente, né, nos fala tão bonitinho uma frase: o que nós temos, nós deixamos. E o que nós somos, nós levamos. É isso, simples assim. Então você não vai levar seu carro, você não vai levar sua beleza, os 50 mil de botox. Vai levar. 100 mil da poupança. 100 mil da poupança, que você guardou, escondeu de todos os parentes, né? Que você não usou nem para você, né? Não usou nem para você, nem para ser feliz. Você deixou de fazer aquela viagem que você tinha, porque você precisava economizar, guardar. Né? Posso falar aqui que está gravado. Né? A gente conhece, todo mundo aqui conhece alguém assim. Pessoal, quando desencarnam,
Tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Tá? Ó, põe uma coisa na sua cabeça. Culpa de quem? Ah, os espíritos ruins. A culpa é sempre nossa. Ok? Para de terceirizar a culpa. Bom, vamos seguir? Nossa, vamos longe. Então isso para falar do fogo do inferno que não existe, mas está dentro de nós, né, Zé? É isso aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Voltando então ao livro dos Espíritos, nós estamos lá na parte terceira, falando sobre as leis morais. Estamos estudando a lei de igualdade, né? Falamos da igualdade natural, estamos acabando aí ela, né? E vamos entrar nas desigualdades sociais, tá bom? Questão 806 do Livro dos Espíritos. Estamos quase acabando. Mais um ano. Né? Vamos lá. Então Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, à pleiade de espíritos que assessoram Jesus. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Porque a gente já viu, ó, vamos só lembrar duas coisas importantes. O que os espíritos nos falaram? Que Deus fez todos nós iguais, ok? Fomos todos criados simples e ignorantes. Simples, porque éramos simples, ignorantes, porque não tínhamos conhecimento de nada. Todos nós aqui começamos do zero. Com a maior ferramenta que o Pai nos deu, que é o livre-arbítrio, a força de pensamento, o que fizemos? Começamos a aprender e a escolher. E aí fomos virando. Então, somos todos iguais perante Deus? Sim. Mas somos iguais uns aos outros? Não. Não. Pessoal, vamos repetir de novo. Eu acho importante e bonito a gente entender isso. Só tem um. Ó, segundo o telescópio James Webb, que é o telescópio mais poderoso que a NASA tem lá no espaço, hoje se calcula que são 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem alguns bilhões de sóis. Se a gente levar em conta que cada sol tem uma média de 7, 8 planetinhas que nem o nosso, alguns bilhões vezes 7 vezes 3 trilhões, bom, nesse universo aí só tem um Danilo. Deus só fez um Danilo. Uma Patrícia. Uma Beta. Indivíduos, espíritos raríssimos, únicos. Cada um de nós aqui é uma obra-prima de Deus. Você já parou para pensar nisso? O quanto que ele acredita em você? O quanto de amor que ele investiu em você? E você está se achando um lixão. Ou, entre bilhões e bilhões e trilhões de espíritos, você está se achando o único das galáxias. Né? Nós achamos que nós somos o único planeta do universo que Deus criou 3 trilhões de galáxias para a gente ver estrelinha no céu. Não faz sentido, né? Então, é isso que somos. Só para a gente lembrar que somos diferentes, fomos todos criados. Para Deus somos todos iguais. E o pior, que é a má notícia da noite. Lá no Livro dos Espíritos, nos fala que para Deus ama igualmente o protozoário e o arcanjo. Igualmente. Deus me ama, igualzinho ele ama a minhoca. Olha, não que seja ruim para mim, né? Mas também não seja ruim para a minhoca, mas é bom para todo mundo, tá bom? Oi, fala assim. Para a turma não ficar muito contente não, porque nós somos todos igual, porque nós somos todos pecadores. É isso aí, ó, o Zé tá lembrando que somos todos iguais, somos todos pecadores, né, Zé? Isso aí, vamos lá.
Então, aí vai falar da desigualdade das condições sociais. Somos iguais perante Deus, somos diferentes de um para o outro, que cada um é um. E aí ele pergunta, e a desigualdade da sociedade é uma lei de Deus? É uma lei da natureza? Não. Ela é obra do homem e não de Deus. A desigualdade social é uma obra da sociedade, ok? Dos nossos vícios. Essa desigualdade desaparecerá um dia? O que vocês acham? Eu acho que sim. O Zé acha que sim, Nerso acha que daqui a um mês. Vocês acham que a desigualdade social vai desaparecer? Não. Na Terra não. Ó, desigualdade social. Social. Vamos lá. O que os Espíritos nos falam? Que somente as leis de Deus são eternas. As leis da sociedade são mutáveis. E aí ele fala, não vês apagar-se pouco a pouco, todos os dias, essa desigualdade? Então ele fala que essa desigualdade social vai melhorando. Porém, calma. Essa desigualdade desaparecerá ao mesmo tempo que a predominância do orgulho e do egoísmo. Quando que vai sumir o orgulho e o egoísmo? De 3 bilhões. Na transição planetária, uns 3 bilhões de anos. Já falamos disso aqui. Ah, mas o mundo, né? Eu vi lá no YouTube, num site que fala espiritismo, que o Chico Xavier falou que a partir de 19 de junho o mundo virou um mundo de regeneração e acabou tudo. Pessoal, Chico Xavier nunca disse isso. A natureza e a evolução não dá saltos. Estamos num mundo de regeneração? Iniciando sim. Quando que estaremos no mundo de regeneração? Quando ninguém mais sobre o planeta tiver egoísmo ou orgulho. Quando? Mesmo os povos mais atrasados que ainda guerreiam em nome de Deus. Nós vamos ter que esperar todos chegarem lá, ok? Mas aí ele fala que aí essa desigualdade social vai desaparecer. Mas tem uma coisa mais interessante aqui, ó. E agora? Então eu tenho uma má notícia para quem acredita que todo mundo é igual, que a gente tem que passar a régua por baixo para todo mundo, que isso é caridade. Há e sempre haverá a desigualdade do mérito. Que mérito? Jesus de novo nos socorre. O que Jesus fala? A cada um conforme a sua obra. Lei de trabalho. Lei de merecimento. Lei de plantio. Lei de plantio. Plantou, colhe. Né? A semeadura. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você faz, você não tem livre-arbítrio? O espírito tem livre-arbítrio? Você não faz o que você quiser? Faz o que você quiser, só que a lei de causa e consequência é inexorável, é inevitável. Você vai sofrer as consequências de tudo que você fizer, bom ou ruim. Ok? E é isso, pessoal, que vai fazer com que haja uma desigualdade entre as pessoas de acordo com o mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se verão mais como de sangue mais ou menos puro, ou como branco, como preto, como católico, como espírita, como muçulmano. Que mais que a gente tem hoje? 2025, ainda a gente se apega a essas bobagens. Lembrem-se, espírito tem sexo? Não. Tem cor? Não. Tem nacionalidade? Não.
Tem religião? A gente estava até conversando agora do Haroldo. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra esses dias, que é um cara que fez a tradução do Novo Testamento, estudou, né, o aramaico, estudou o grego antigo, o hebraico antigo, para tentar se aproximar por um grupo de componentes da FEB, Federação Espírita Brasileira, do mais próximo do Evangelho, né? E ele fala uma coisa muito interessante, falou, gente, Jesus não fundou a Igreja Católica. Jesus não fundou igreja nenhuma. Jesus trouxe o quê? O Evangelho, a boa nova. Que boa nova? Que ninguém morre. Esqueceram de falar isso. Porque com o medo da morte, eu domino os fiéis. Então, ele falou que ninguém morre, que é melhor você jogar fora o seu olho do que você fazer coisa errada. Esqueceram de avisar isso também, né? Que tudo que você faz, que você planta, você vai colher. Que somos filhos de um Pai extremamente amoroso, que conspira a nosso favor todo dia, mas nós somos crianças mimadas, birrentas. Esqueceram de falar tudo isso, né? Então é por aí. Só o espírito é mais ou menos puro. Isso não depende da posição social, depende daquilo que nós falamos, da evolução de cada um, do conhecimento, do merecimento de cada um. Não há, pessoal, no universo, dois espíritos iguais. Não há. Não há. Pode ter espíritos de mesma sintonia, de mesma vibração, até mesmo de mesma classe. Mas não haverá dois espíritos iguais nunca, porque cada um é uma individualidade. E a cada um conforme a sua obra. Simples assim? E aí tem um grupo aí querendo falar que Jesus era comunista. Né? Não vou nem comentar. Vamos seguir? O que pensar daqueles que abusam da superioridade de sua posição para oprimir o fraco em seu proveito? Né? É aquilo que eu tinha falado da parábola inicial lá, né? Dos pequeninos. O que vocês acham? O que a gente pode pensar desses que abusam da sua posição? Seja uma posição social, seja uma posição hierárquica, seja uma posição religiosa. Né? É bacana, é importante a gente lembrar. Espiritismo não tem estrutura hierárquica, pessoal. Não tem. Aqui a gente não tem. Eu, por coincidência, gosto de falar, gosto de estudar, dou aula. Mas a casa não é minha, a casa é de Jesus. Simples assim. Né? Então a gente aqui não tem uma estrutura, uma formalidade. Aqui é a fé raciocinada. A gente tenta transmitir o que Jesus ensinou. E o que a espiritualidade continua nos falando que é válido. Porque Jesus e os profetas um pouquinho mais antigos falaram muito de mediunidade. Falaram muito de espiritualidade. Já dissemos a vocês aqui, até o ano, acho que de 533, a reencarnação era aceita pela Igreja Católica. Mudaram por uma questão política. Imagine se todas as religiões cristãs hoje crescem na reencarnação. Imagine esse monte de nego maluco que a gente tem aí fora, se entendessem, desde pequenininho, que o que você está fazendo hoje aqui vai repercutir na eternidade. Ixi. Emmanuel nos diz isso. Tudo o que fazemos repercute na eternidade, daqui para frente lá. Então, pessoal, pense muito bem no que a gente vai fazer, no que vamos pensar.
né? O arrependimento é válido, mas a consequência vai vir. É disso que nós estamos falando. Perdão, pessoal, somos filhos de um Pai soberanamente justo e misericordioso. Vocês podem fazer a caca que for, qualquer. Todos nós seremos perdoados. Mas a consequência também é lei do Pai. Por isso que a gente fala, pensa bem. Para aqueles que vivem pelo dia, eu vivo essa vida, como é que é? Eu vi até outro dia uma charge bacaninha, né? Com uma foto do Allan Kardec e um carinha montado na moto falando assim, só se vive uma vez. Aí o Kardec vira para Jesus e falou assim, eu conto ou você conta? Né? Ô, Paulo, Então é isso. eu escutei falar que eles acreditavam não, uma imperatriz. Isso. Uma imperatriz, ela sonhou e pediu pro cara designar o sonho dela. Daí o cara falou assim, ó, você toma cuidado, o seu sonho, você vai ter uma outra vida e tudo que você está fazendo, você vai sofrer consequência do mesmo jeito. Daí o marido dela era rei, mandou escrever a lei que não existia reencarnação, só existia ressurreição. É quase isso aí, Zé. Vou contar a história melhor? Que ela é um pouquinho mais pesada. Na verdade, foi a esposa de Constantino, que era uma imperatriz extremamente inteligente. Ela era o braço direito do imperador, que naquela época, Constantinopla, era em homenagem a Constantino, era o maior império que havia na época. E essa imperatriz, eu não lembro do nome dela, acho que era Teodora, não lembro, vou ficar devendo para vocês, ela havia sido prostituta. Então, antes de ser esposa do imperador, ela havia sido prostituta. E quando ela subiu ao cargo de imperatriz, algumas prostitutas começaram a comentar que, tá vendo, era uma profissão tão nobre que dava para virar imperatriz. A imperatriz, politicamente muito ágil, muito estratégica, mandou matar 500 prostitutas, que eram as colegas que a conheciam. E elas foram mortas. E aí, um sábio disse a ela, falou, olha, essas 500 prostitutas, você vai reencarnar e você vai pagar cada uma dessas mortes. Então ela convence o marido, que era imperador, a chamar os 3 papas da época, eram 3 papas, e falou, escreve aí uma encíclica acabando com esse negócio de reencarnação, porque eu não quero sofrer nada. O imperador chamou os papas e falou assim, ou vocês votam, ou então eu passo vocês a fio de espada. Foi 2-1, e é provar essa encíclica, tá? Diz a história, né? Muita gente da Igreja Católica não concorda, tal, mas é história, tá lá, tá registrado. Teodora, acertei. Tá bom? Ô, Paulo. Por isso hoje ninguém mais acredita em reencarnação, é blasfêmia, heresia, por causa da Teodora. A hora que você falou da Igreja Católica, que Jesus não era católico, ele ia na igreja só para passar sabão nos doutores da lei. É verdade. Inclusive os judeus do Sinédrio, né? Pessoal, mesmo os judeus, né? Eu falei Igreja Católica, mas a Igreja Católica Apostólica, Jesus nem romano era. Ele era galileu, ele era nazareno, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Então, o que pensar daqueles que abusam da superioridade de sua posição para oprimir o fraco em seu próprio proveito? O que vocês acham que vai acontecer com a Teodora? Adiantou publicar lá uma carta escrita que não tem mais reencarnação? Aqueles merecem o anátema. O que é anátema, pessoal? Anátema é uma expulsão grave religiosa, é uma pena muito grave, é uma execração. Nossa, bonito, ficou pior, né? Era melhor ter ficado só na anátema, né? É um rebentar com a pessoa. Merece ser rebentado, né?
pobres coitados. Serão a seu turno oprimidos e renascerão numa existência em que suportarão tudo o que tiverem feito os outros suportarem. Eu pergunto a vocês, esquece o espiritismo, se todos nós aprendêssemos na escola uma lei como essa, como é que vocês acham que estaria o mundo hoje? Mais responsável nas ações. Se todo mundo aprendesse e interiorizasse que, ó, tudo que você abusou, você vai voltar e você vai sofrer exatamente igual, vocês acham? De arrependimento ou não. Independente de arrependimento ou não. Você fez, você plantou, plantei, mas eu arrependi, tá perdoado, filho, mas tá perdoado? Ai, que bom, senhor. Ufa, então, agora vai lá e colhe. Porque é lei. Porque se não fosse assim, pessoal, se não fosse assim, eu monto uma seita aqui, falo como alguém já fez que o descovador vai vir, a gente envenena todo mundo, mata 60 pessoas, e depois fala, ui, desculpa, foi engano, senhor. Então tá bom. Não é assim que a coisa funciona. Né? Fala, tá bom, tá perdoado. Mas você vai ter que arcar com a responsabilidade de cada vida que você tirou. Quantas foram? Vamos ver. Uma encarnação para cada vida. Tem umas 60 pessoas aqui. Uma encarnação em média de 80 anos. 60 vezes 8. 480 aninhos de sofrimento. Tá bom para começar? Aí, pessoal, fica aquela dica, né? Aí a gente vê aquela pessoa aqui encarnada, que a gente conhece, e fala assim, eu não entendo. A pessoa é um anjo na Terra, mas só se dá mal. O que você sabe desse espírito? Aliás, Kardec faz essa pergunta para o espírito lá atrás, né? Ele fala assim, mas senhor, as pessoas que são boas, né, que estão aí, por que acontece coisa ruim? E o Espírito de Verdade fala assim, que estuda essa pessoa? O que você sabe? Gente, o que vocês sabem de mim? Vocês sabem que eu venho aqui, falo legal, bacana, mas o que vocês sabem de mim? O que eu já fiz? O que eu devo? O que eu penso? Então, muita calma nessa hora, né? Confia, porque a justiça divina é infalível. Vamos repetir de novo aquela frase que eu sempre falo? No universo de nosso Pai não existem vítimas nem injustiçados. Porque se tivesse uma vítima e um injustiçado, Deus não seria justiça soberana, não seria amor, misericórdia infinita. Tá tudo errado. Ok? Fala, Pai. A gente raciocina como humanos, né? Sim. Então é muito difícil para mim, por exemplo, esse amor infinito, essa misericórdia infinita. Na questão 126 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? E a resposta é de que Deus olha de igual maneira para os que se transviaram, e para os outros e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles que foram chamados maus sucumbiram, mas que eram simples. Isso. E aí você fica pensando, puxa vida, mas não devia ter mais mérito aquele que fez essas coisas Não, certas? Cuidado. Ele nos ama igualmente. A lei do merecimento existe? Existe. Tá perdoado? Tá perdoado. Mas eu vou ter que, em vez de seguir na linha reta para o bem, eu vou ter que passar na trilha tortuosa da consequência? Vou. Sim, mas aí está a diferença, né? Assim, não devia ser mais meritório aos olhos, né, dele, aqueles que fizeram... Não tem preferidos, né? Exatamente. Você tem um filho que é mais arteiro e tem um filho que é menos arteiro.
A gente até às vezes gosta, mas não fala, né? A gente ama todos igualmente. Deus ama todos igualmente. Sabe por quê? Você não está falando do mérito. Sim, do mérito. Mas por quê? Porque, gente, no final das contas, Deus, Jesus, os espíritos puros, os espíritos superiores, olham para nós aqui e sabem que todos nós vamos chegar lá. Uns vão demorar um pouquinho mais, uns vão parar para beber mais no bar, outros vão parar mais para falar mal da vizinha, outros vão se entreter mais com o dinheiro, mas todo mundo vai chegar lá. Aquela promessa, né? Que eu já disse aqui, ó, além de nós sermos únicos, nessa sala aqui, todas essas almas que estão aqui e os espíritos que estão participando conosco, todos nós um dia, seremos espíritos do nível de Jesus. Espíritos puros. Paulão, quando? Alguns 10 bilhões de anos da Terra, mas seremos. Alguns mais rápido, alguns 10 bilhões em 9 meses, outros 10 bilhões e 11 meses. Só chegar a Priscila lá atrás. Então, a parte comentou sobre o mérito, se a gente parar para pensar pelas inspirações que, quando a pessoa está fazendo bem, pensando bem, ela atrai espíritos também que estão com uma frequência mais elevada, mais leve. Então, acaba sendo, sim, uma forma de amor, de mérito, se a gente parar para pensar. Isso é conquista. A consequência da sua bondade é a sua própria recompensa. Então acho que tem um mérito, porque quando você está no pensar na escuridão, com o pensamento denso, não praticando uma caridade, fazendo maldade, você não consegue nem enxergar os espíritos bons que estão ali. Tem tanto lugar, mas você não consegue enxergar. Mas a Paty está coberta de razão no nosso pensamento material. É difícil a gente pensar assim. Mas pensando Né? como espírita, acho que o mérito que a gente Exatamente. tem é esse, né? É por isso que, como espírita, a gente precisa tentar olhar o mundo um pouquinho mais de cima. Eu costumo dar um exemplo, né? Não veja a tragédia da formiga, veja a glória do formigueiro. Ah, a formiga morreu, mas tem 5 milhões que estão sobrevivendo, estão evoluindo, estão crescendo, estão construindo um formigueiro. A gente precisa ter uma visão um pouquinho maior, né? Porque isso aqui, gente, é um cisco, a encarnação é passageira, é muito rápida, é um lampejo na nossa evolução. Né? Fala, Ângela, peraí que a Ângela vai perguntar. Já respondeu? Uma coisa, mas questão do mérito também, não tem a ver também com a justiça? Tudo a ver. Tá? Não que ele condene, mas ele vai dar a prova na proporção do seu mérito. Eu imagino isso. Porque você não regride. Nunca. Nunca. Então, se você conseguiu esse mérito, porque você evoluiu em algum ponto. Sim. Provavelmente a próxima prova vai estar incluído isso. Seria. Você não precisa mais, você aprendeu, não precisa mais passar nessa prova. O que você aprendeu, você não vai repetir essa prova, porque você já aprendeu. Até porque para ela já não vai ser uma prova, né, para você, Não, né? porque se ela conseguiu alcançar, Aquela tentação que você tinha, na próxima encarnação você vai olhar e falar, você não vai mais penar com aquilo, sofrer, ter dificuldade com aquela prova, né? Mas é isso, tá bom? Fala, Zé. Ô, Paulo, o mérito do bom é que ele vai conhecer a felicidade e a vida verdadeira mais rápida. É isso aí, agora o Zé falou tudo. Deu para ouvir aí? O mérito do bom é que ele vai conhecer a felicidade e a vida verdadeira mais rápido. Pessoal, porta estreita, porta larga. De novo Jesus vem ajudar a gente. O que é a porta? Vai na porta estreita. O que é a porta estreita? É a disciplina, é a boa conduta, é a regra. Então eu vou andar aqui nesse corredor e vou respeitar todo mundo, não vou esbarrar em ninguém, para dar um exemplo bem bobo. Né? Se eu tiver que espirrar, não vou espirrar no meio de todo mundo. Porta estreita, porta larga. Sai dando pernada nas cadeiras. É mais fácil? É o melhor?
é o caminho mais longo. Aí é o que o Zé falou. Né? Bom? Então, pessoal, muito cuidado com a nossa conduta, né? Acho que já é a quarta questão do Livro dos Espíritos que ele reitera isso. Ele falou, gente, somos responsáveis pelo aquilo que fazemos. Tudo tem consequência. Muito recentemente, como é que chamava mesmo aquele? Stephen Hawking, aquele físico que estava na cadeira, tal, um grande físico. O primeiro cara, acho que aí ia falar de física quântica, ele tentando explicar um pouco da física quântica para a gente entender, ele fala o seguinte, ele fala que a física quântica, para a gente entender, é assim, se cair uma pluma na areia de uma praia, aquilo vai repercutir pelo universo inteiro. Causa e consequência, pessoal. Quem falou isso foi um físico, não foi um religioso, não foi um espírito. Né? E a doutrina vem nos ensinar isso. Lei de causa e consequência. Parábola da semeadura de Jesus. Faz o que você quiser, você é livre, filhão. Filhona, você pode fazer o que você quiser. Só que a consequência é inevitável. Bom, para dar tempo da gente começar mais uma, né? Esse tema aqui na semana que vem vai ser bom. Desigualdade das riquezas. Vamos falar só do primeiro para a gente entrar. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Então, o que Kardec falou? Olha, a riqueza na sociedade ela é diferente de um para o outro. Aí ele está perguntando, isso aí não é por causa dessas capacidades? O Espírito de Verdade já não tinha falado que somos desiguais? Que cada um tem o seu conhecimento, tem a sua experiência. Vamos usar a palavrinha bonita, cada um tem a sua expertise, né? Cada um é do seu jeito. E aí ele pergunta, essa diferença de riqueza não é por causa disso? Resposta dos Espíritos. Sim e não. E aí ele dá um exemplo aqui, ó, da velhacaria e do roubo. Que dizes? Porque além dessas diferenças, dentro da sociedade, ainda existe o passar de perna no próximo, a vantagem que você toma, o roubo, né? Pessoal, temos gente ainda encarnado e desencarnados que por dinheiro faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Não tem os valores que a gente tem, infelizmente. Ponham isso na sua cabeça. Tá? Você vê hoje pessoas se expondo muito, mas muito, isso aqui, ó. A troco de quê? Like para quê? Seguidor para quê? Dinheiro. Gente, se expõe moralmente, né? Se expõe sexualmente para ter like. Por quê? Porque dá dinheiro, dá arrecadação. Então, muito cuidado. Né? É disso que ele está falando aqui, ó, que essas diferenças da sociedade estão aí. Aí ele complementa, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Está falando aquele que herda dinheiro. Ele herdou, não é fruto de paixões más, né? Aí ele fala de novo aí, ó. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Porque, como diria Jesus, em verdade vos digo, né? Se nós estivéssemos num grau espiritual muito elevado e recebêssemos a herança de um ente querido que a adquiriu pela usurpação, pelo roubo, o que a gente deveria fazer com esse dinheiro? Ou não aceitar, que eu acho muito difícil, ou então pega todo esse dinheiro e transforma em caridade. Seria o certo. Se fosse 30 milhões, quem aqui iria falar assim, o meu bisavô que vá para um umbral, eu vou curtir os 30 milhões, não é? É o que a maioria de nós falaríamos, né?
Por isso que ele está falando aqui, ó, que ainda é da velhacaria do roubo, né? Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça, ou seja, alguém que tomou, alguém que deu um golpe. Quanta gente não tem aí que dá golpe, pessoal? Né? Quantos golpes não tem hoje? Quanta gente, de repente, não descobre que está com o nome sujo lá no Serasa, no SPC, por quê? Porque alguém pegou o seu documento, fez empréstimo, comprou no seu nome. O que uma pessoa que faz isso pensa? Você já imaginou essa pessoa desencarnada? O que ela faria como espírito? Vocês estão entendendo que não precisa ter demônio? Não precisa ter diabo? Eu acho que aquele lugar estaria num grande estado de perturbação. Com certeza. E estaria onde? Badernando aqui. Badernando. Né? Que é o que a gente vê. Por que estamos assim hoje? Porque a gente tem um grande número de espíritos perturbados na última chance aí para tentar se equilibrar ou não. Por quê? Porque o mundo está progredindo para um mundo de regeneração. O que quer dizer isso? Para a gente concluir a noite. Não tem um abracadabra, pessoal. Não existe abracadabra. Existe uma lei divina. O mundo, o planeta Terra, com esses 35 ou 22 bilhões de espíritos, vai progredir. O que quer dizer? Ele vai subir na sua vibração. Ele vai elevar a sua vibração. E aí é o seguinte, quem elevar a vibração, parabéns. E quem não elevar a vibração? Vai ficar para trás. Que não vai conseguir ascender. Nós conseguimos ir para mundos extremamente evoluídos? Não conseguimos. Por quê? Porque nós não temos a condição vibratória para isso. Então, o que está acontecendo nessa mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração é isso. Nós estamos subindo da 4ª série para a 5ª. Quem não passar de ano vai para outra escola, na 4ª série. E Deus é tão bom que não é punição. Mas ele vai falar assim, vou pegar você de novo, né, Danilo? 4ª vez que você repete a 4ª série. Não tem jeito de você ir para a 5ª série. Mas vamos fazer o seguinte, você não vai ser castigado. Você vai ajudar, você vai ser um espírito missionário. Aonde você vai ajudar os novos que estão chegando na 4ª série, estudando com eles. É isso. Então esses espíritos terão novas oportunidades em mundos menos evoluídos. Vão ajudar esses espíritos a evoluir. E com isso, vai também aprender. Né? Porque o que acontece na prática? Às vezes espíritos muito intelectualizados, porém moralmente muito ruins. Então eles vão lá ensinar a fazer fogo, vão lá ensinar leis de matemática e vão aprender o quê? O amor, a sociedade. Aonde? Lá no Homem das Cavernas. É assim que a coisa funciona, pessoal. Sem choro, sem punição, sem castigo. Lei divina. É isso que o Espiritismo acredita. Beleza? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Então tá bom. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês, convidar vocês para a gente continuar a falar de riqueza na semana que vem. Tem muita questão interessante para frente. Essa aqui foi só uma degustação, né? É um item, é um capítulo ali bastante interessante. Tá ok? Muito obrigado a todos e assistam a gente no YouTube. Boa noite.